Orar? Pai, te agradecemos, ó Deus, por esse momento em que teremos o estudo da Tua Palavra. Use o Teu servo, ó Pai, assim como o Senhor tem usado ele em vários lugares, que nesse lugar também ele seja tremendamente usado e que possamos receber do Senhor a mensagem que Ele trará, o ensino que Ele trará, ó Deus, que seja algo realmente muito importante para cada um de nós, que todos que aqui estão participando estejam atentos e possamos nos envolver, ó Pai, na obra do Senhor. Abençoe esse momento no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Muito obrigado, pastor. Tem projeção, né? Tem, pastor. Bom dia. Graça e paz. Que bom estarmos juntos aqui para esse tempo. Os meninos, se não conseguiram projetar aquela apresentação, não tem problema. Pode ir direto. Isso. Perfeito. Gente, meu nome é Edson, eu sou casado com Sabrina, fazem 22 anos. Eu tenho uma bebezinha chamada Helena, nós temos. Ela tem 1 ano e 2 meses. Nos últimos 21 anos, nós estamos envolvidos, servindo a igreja com plantação. E nos últimos 14, de forma integral, dentro de uma organização chamada Jocum, e também trabalhando com uma agência missionária chamada Harvest. Esse nosso treinamento aqui, nós temos ministrado em algumas regiões aqui do Brasil, Nordeste, Norte, Sul do Brasil, em várias igrejas. E ele tem dado muito frutos. Eu queria apresentar um pouco a Harvest, e aí depois nós vamos começar o nosso treinamento. Pode passar, por favor? Quem somos? A Harvest Global foi fundada e presidida por Bob Moff em 21 de setembro de 78. E conta atualmente com obreiros servindo em 17 nações. A Harvest Brasil foi fundada por Cleito em 2001, atualmente presidida por Cefas. Na verdade, essa informação está até imprecisa, quem preside hoje é o pastor Diógenes. Ele vai estar domingo aqui ministrando para nós. Pode passar. Pode passar. A visão. Qual é a visão dessa organização? Cada membro de cada igreja local servindo sacrificialmente em suas áreas de influência como Jesus serviu. Pode passar aí, por favor. A nossa visão, a nossa missão, né? Eu não sabia que ia ficar tão pequeno, gente. Eu fiquei aqui. A nossa missão, inspirar e equipar a igreja para refletir Jesus, o servo supremo. As nossas estratégias. Isso. Pode passar as estratégias. Pode passar aí. Deixa aí, programa de treinamento. Esse treinamento aqui nós chamamos de estratégia samaritana, que é uma ferramenta que nós trabalhamos com a igreja local, com essa ideia da igreja servir na área de influência, assim como Jesus serviu. Pode passar. Aí o primeiro passo do nosso treinamento é o contato que nós fizemos através da VAL. Depois nós temos o treinamento, que é o segundo ali, pode descer. O treinamento é o que vai acontecer aqui essa semana. Depois a mentoria, que é o discipulado.
aquilo que nós iremos ministrar, a ideia é que vocês, como líderes, o departamento de missões, os missionários da igreja, juntamente com o pastor Faustino, eles possam contextualizar a mensagem para a igreja. É o que nós chamamos de mentoria. E aí depois nós temos a multiplicação, ou comissionamento, esse mesmo aí. Nós chamamos de multiplicação, é quando pessoas que foram treinadas aqui, elas passam também a treinar os grupos pequenos, ou até treinar outras igrejas. Por isso que nós chamamos de multiplicação, porque você está multiplicando o que você aprendeu, ou também comissionamento, porque quando outras pessoas estão comissionadas para treinar também. É isso? Vamos à nossa aula? Nossa primeira aula, vocês vão receber uma apostila em PDF, eu mandei para a Adriana. A nossa primeira aula é o papel da igreja na sociedade. Gente, como é treinamento, não é culto, então vocês podem levantar a mão e pedir para participar. Vocês podem interferir, dar uma opinião também, ok? Discordar também. Nós não vamos brigar se você discordar, pode ter certeza disso. Nossa primeira aula, o papel da igreja na sociedade. Perfeito. Nós temos um versículo que é o nosso início aí, Mateus capítulo 16. Versículo 18. Mateus 16, versículo 18. Diz assim o texto: Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Tu és Pedro, e sobre esta pedra, falando sobre ele, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não vai vencer a igreja. Precisamos ter esse entendimento claro que a igreja foi fundada por Jesus, sempre esteve no plano de Deus esse projeto de fundar a sua igreja, de ter pessoas de todas as línguas, de todas as tribos, proclamando e servindo Ele e glorificando a Ele. Quando nós falamos igreja, nós estamos falando dessa igreja local, mas de uma forma ampla estamos nos referindo a todo o corpo de Cristo global. Ok? E aí, o meu ponto de partida é talvez fazer uma provocação para vocês, dizendo que nenhuma outra instituição da sociedade é tão importante quanto a igreja. Nenhuma outra instituição na sociedade é tão importante quanto a igreja de Jesus. E aí, claro que vem vários questionamentos, né? Por quê? Quando nós olhamos para a sociedade que nós estamos inseridos, nós temos vários órgãos do governo atuando. E eles têm uma importância fundamental. Por exemplo, agora, alguém da igreja foi ao hospital porque sabe que lá ele vai ter um atendimento. Nós temos as escolas funcionando, nós temos a segurança pública funcionando, o CRAS, nós temos várias organizações do governo atuando. Porém, essas organizações, elas não têm uma mensagem de redenção, como a igreja tem. Essas organizações estão aí para trazer uma solução a curto prazo,
podemos dizer paliativa. Mas o que a igreja faz na sociedade ecoa na eternidade. Existe uma agenda de Deus. Deus ele tem uma agenda para a igreja. Não é que a igreja tem uma agenda para Deus. Deus tem uma agenda para a sua igreja, e a sua igreja deve se submeter a essa agenda, e é sobre isso que nós vamos lidar aqui nessa aula, sobre essa agenda de Deus. Por isso que nós falamos que a igreja é mais importante do que qualquer outra organização, tanto governamental quanto civil, porque a igreja, ela alcança o homem no seu contexto e ela traz uma transformação holística. Ela traz uma transformação integral. Nós temos consciência que a igreja de Jesus, ela tem afetado socialmente de forma positiva a sociedade. Quando ela, com a mensagem, ela consegue trazer reconciliação e redenção de famílias inteiras e até de comunidades inteiras. Qual é o papel da igreja na sociedade? O papel da igreja na sociedade é cumprir a agenda de Deus. É cumprir os propósitos de Deus. Porém, nós temos que ter uma convicção. A agenda de Deus é o que está nesse primeiro slide aí. É a restauração de todas as coisas que foi afetado no Éden, na queda. Nós precisamos ter bem claro isso aqui. Gênesis capítulo 3, nós temos uma ruptura. Nós lembramos dessa história quando a serpente ela engana o casal, Adão e Eva. É o que nós chamamos de queda ou ruptura. Qual foi o impacto da ruptura que aconteceu no Éden? O que a queda causou? Quais os efeitos da queda? Nós costumamos dizer que a queda, ela afetou os 4 relacionamentos principais do homem. Então, o primeiro relacionamento que a queda afetou foi o relacionamento do homem com Deus. Eles foram expulsos da presença de Deus. O segundo relacionamento que a queda afetou foi o relacionamento do homem com o homem. Adão e Eva agora, eles passam a ter discórdia. Adão vai dizer que foi a mulher. Certo? Então, as relações humanas que eram para ser perfeitas, elas passaram agora a serem afetadas. Caim e Abel, filho de Adão e Eva, a gente vê na história que Caim se levanta e mata o seu irmão. Então vocês percebem, a relação com Deus foi quebrada, a relação com o próximo foi quebrada,
Temos mais duas relações. E a relação com as coisas criadas, com a criação, com a natureza. Lembra que Deus fala que maldita agora será a terra por tua causa? E é a partir, gente, dessa ruptura do pecado que o homem agora, ele passa a sofrer as consequências, e o homem agora, ele passa a trabalhar de forma penosa. O trabalho, ele surge na queda ou ele é antes da queda? O trabalho físico, trabalhar. Antes da queda. Gênesis capítulo 2, versículo 15. Quem pode ler, por favor? Por favor. Tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. Deus colocou o homem no jardim para fazer o quê? Cultivar e guardar, trabalhar. Agora, trabalhar de forma penosa, com cansaço, com enfado, é consequência da queda. O homem que deveria usar o trabalho para quê? Para adoração a Deus, ele agora continua usando o trabalho para adoração a Deus, só que o trabalho se torna cansaço. Por quê? O pecado afeta essa nossa relação perfeita. Vamos lá, gente. Primeira ruptura, relação do homem. Primeira ruptura, relação, se vocês não gostam de falar, eu vou provocar vocês. Eu vou repetir até vocês falar. Primeira relação quebrada no Éden, relação do homem com Deus. E a segunda? E a terceira? O homem com tudo que é criado. Gente, é pecado a gente jogar lixo da natureza. Algumas interferências nossas na natureza é por conta do pecado. E a quarta relação? A relação do homem consigo mesmo. A identidade do homem foi afetada. Antes da queda, Deus não precisava perguntar para Adão: onde você está? Onde você está, gente, não é uma geografia. Essa pergunta, onde você está, é: o que aconteceu? Por que você está assim? Por que você está se escondendo? Por que vocês perceberam que vocês estão nus? A pergunta de Deus tem a ver com isso. Então, gente, isso que eu estou ensinando aqui é o que nós vamos trabalhar as 4 semanas. Os 4 domingos, os 4 encontros. É o fundamento. E isso aqui, gente, tem vários versículos comprovando essas relações afetadas. Vocês concordam que essas 4 relações foram afetadas no Éden? Só um falou sim. Alguém quer argumentar, quer trazer uma outra ideia? Está claro isso? Nós vamos agora para o segundo slide. Ah, não, gente, é o que passo aqui. A agenda de Deus.
A agenda de Deus é a reconciliação com Deus, mais restauração do que a queda destruiu. Gente, Deus está trabalhando na história para reconciliar todas as coisas que foi afetado na queda. O que isso implica para nós, né? Que a agenda de Deus é isso. É a reconciliação com Deus, mais a restauração do que a queda afetou. Às vezes, nós pensamos que a agenda de Deus é puramente espiritual. É puramente salvar almas também. Então, a agenda de Deus é que a igreja, os seus representantes, os seus embaixadores, eles passem agora a atuar dentro da agenda de Deus. Qual é a grande agenda de Deus? Reconciliar e restaurar tudo o que a queda afetou. O que a queda afetou? As 4 relações. O homem. É fácil, né? A relação do homem com Deus, com o próximo, com a natureza e consigo mesmo. Essa é a agenda de Deus. E passa a ser também a agenda da igreja. Ó, eu falei que nenhuma outra instituição é mais importante do que a igreja por isso. Que outra, gente, e aqui eu não estou desvalorizando, pelo contrário. É uma bênção termos essas organizações civis, governamentais, os órgãos do governo atuando. Deus, gente, modelou a sociedade. Vocês sabiam que o fundamento para a sociedade estar estabelecida é a Bíblia? A Bíblia fala de judiciário, do poder judiciário? Fala, gente. Isso está no Pentateuco. Quando a gente olha para Números, Deuteronômio e Levítico, mais precisamente Deuteronômio, Deus ele faz com que Israel se organizem e que tenha juízes. Então, Deus estabeleceu isso na sociedade. Deus criou meios de comunicação. Deus criou a comunicação. Criou, gente. Os profetas, eles comunicavam. Então, a lei de Deus é uma forma de comunicação. Deus manda que a sua lei fosse escrita. Então, quando a gente olha para a sociedade, Deus estabeleceu. Nós temos um fundamento bíblico para isso. Nós chegaremos nessa aula. As áreas de influência, que são 7. Aí nós vamos falar sobre família, governo, economia, as 7 áreas de uma sociedade e como que a igreja pode exercer influência. Voltando aqui, nenhuma outra organização é tão importante quanto a igreja, porque a igreja ela foi chamada para administrar a agenda de Deus. Meu povo, e me permita chamar vocês assim, vocês já perceberam pelo meu sotaque que eu sou nordestino, claro. Deus tem um compromisso com essa igreja local,
mas a agenda dele vai além da igreja local. Ele tem uma agenda para fora, para a sociedade, para a igreja responder à sociedade. Está claro aqui que a agenda de Deus é reconciliar e restaurar tudo que foi afetado na queda? Só que às vezes, nós pensamos que a agenda de Deus é só salvar o homem. E por que não cuidar do planeta? E eu sei que existem extremos. E por que não cuidar das relações sociais? Deus se preocupa, gente, com tudo isso. Vamos falar sobre os fundamentos da cura, da restauração. Essa reconciliação. Primeiro, nós temos a insuficiência humana. Quando nós falamos que Deus vai curar e restaurar, precisamos entender que nós temos uma insuficiência humana. Somos uma raça caída. Dinheiro e tecnologia não cura sem Deus. Então, não tem a ver apenas com investir recursos. Por quê? Nós temos um exemplo. Bilhões investidos no Haiti geraram pouca cura real. Gente, os bancos de desenvolvimento do mundo, as organizações mundiais, países de primeiro mundo, eles mandaram bilhões para o Haiti. Eles mandam bilhões para o Haiti. Nós sabemos que o Haiti sofreu várias catástrofes. Então, o recurso humano, o dinheiro não restaurou o Haiti, gente. Por quê? Porque tem algo chamado corrupção. Haiti tem uma corrupção terrível, gente. Bilhões de dólares. E aí você pode ler isso em vários artigos. Um outro fundamento, a intervenção divina. A restauração, a cura, exige nossa fé, que é obediência e arrependimento, para que Deus haja de forma sobrenatural. Deus só vai restaurar essas comunidades, essas nações, quando houver obediência e arrependimento. Quando nós falamos que o recurso financeiro é insuficiente, porque a sabedoria humana, ele não vai trazer restauração plena, porque o homem está caído. O que nós precisamos é de uma intervenção de Deus. E isso exige obediência e arrependimento. O quarto fundamento é o manual do fabricante. A Bíblia contém as instruções exatas do design divino para florescimento humano sustentável. A Bíblia, ela é o fundamento. Tem um livro de um escritor indiano, o nome dele é Vishal Mangalwadi. Ele é indiano, mas ele está erradicado nos Estados Unidos. E tem um livro do Vishal que é o livro que fez o seu mundo. O livro que fez o seu mundo. Vishal vai falar nesse livro como que a Bíblia, ela é o fundamento, ela foi o fundamento para construções de várias nações. E me permita aqui trazer um exemplo. Genebra, na Suíça. Primeiro mundo. Não é isso, a Suíça? É um país de primeiro mundo. Tecnologia muito avançada.
Vocês sabiam que teve um momento da história que Genebra era conhecida como a cidade mais fedorenta do mundo? Eu vou falar de uma região que eu venho aqui. Eu sou baiano, mas a minha família está em São Paulo desde 94. E parte da minha vida foi passando ali no rio Tietê e Rio Pinheiros, em São Paulo. Não sei se vocês já passaram e tiveram esse desprazer. É horrível, né? Quem aqui já esteve no centro de São Paulo e viu aquelas Cracolândia? Quem já esteve aqui? É um ou dois, gente. Então, Genebra era conhecido como essa cidade assim, fedorenta. O que aconteceu? O que afetou Genebra, a Suíça, que ela chegou nesse nível hoje? O cristianismo. Eu citei Vichal, mas existe outros centenas de escritores falando que a Bíblia foi o fundamento para a restauração daquela cidade. Hoje é um país ateu, ateísta. Mas foi um país que os reformadores trabalharam e eles entenderam que o trabalho dos reformadores não era apenas ensinar a Bíblia na igreja. Era ensinar a Bíblia na igreja, mas ensinar as pessoas a ler e escrever para elas lerem a Bíblia. Era ensinar as pessoas a ler e escrever, mas ensinar essas pessoas também a cuidar das coisas que Deus criou. É o que nós chamamos de evangelho holístico. É um evangelho que olha para o ser humano como um ser integral. E é assim que Deus olha para o homem. Um ser integral. Não é apenas a alma, mas um ser integral. O quarto fundamento, criados para um propósito, fomos desenhados para conhecer a Deus e administrar a sua criação através do serviço prático. Então, o fundamento para a restauração de uma comunidade, de uma nação, é entender que os nossos recursos e sabedoria humana é insuficiente, precisamos de uma intervenção de Deus. A Bíblia é um manual para construir uma nação e nós somos criados para um propósito. A igreja está aqui para administrar a agenda de Deus. Olha a responsabilidade que nós temos como igreja. Quem pode ler para mim Colossenses capítulo 1, versículo 20? Por meio dele, reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão na terra como as que estão nos céus, havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. O que a cruz muda nas nossas vidas? Como que a cruz, o sangue de Jesus, afeta as nossas vidas? E aí nós temos um comentário ali. Jesus não derramou seu sangue apenas para salvar almas. A aliança de Deus inclui a natureza, os indivíduos e as nações. Gente, é incrível isso na Bíblia. Gênesis capítulo 9, Gênesis capítulo 8, nós temos o dilúvio. Vocês lembram da história do dilúvio? Deus, ele preserva Noé e sua família. Por quê? Ali está mostrando que Deus está o quê? Recriando, né? Em Gênesis 1, Deus criou a partir do quê? Da matéria, do pó, da terra. A mulher, Deus criou a partir do homem. Em Gênesis 8 e 9, no dilúvio ali, Deus está criando uma nova humanidade a partir de Noé e sua família. Porque Deus ali destruiu toda a humanidade devido ao pecado. Em Gênesis 9, Deus vai fazer uma aliança com Noé. E essa aliança que Deus fez com Noé foi o seguinte:
ó, eu vou deixar o arco-íris aí como sinal da aliança. E Deus, quando faz a aliança ali, Ele faz a aliança com Noé e faz uma aliança com toda a criação, com todas as coisas que Ele criou. Ele falou, não mais vou destruir a terra com água. Então, Deus fez uma aliança. Por quê, gente? Porque Deus se importa com todas as coisas. Então, nós temos que pensar que, quando a Bíblia fala do Senhor é a terra, gente, não tem 1 centímetro do planeta que Deus não diga é meu. E essa afirmação que vai fazer é Abraham Kuyper, um pastor presbiteriano. Não há 1 centímetro da terra que Deus não diga é meu. Então a criação, as coisas criadas pertencem ao Senhor. Nós falamos aqui que no Éden teve a ruptura dos 4 relacionamentos. O sangue de Jesus, ele foi derramado para quê? Reconciliar todas as coisas. O texto fala assim, Colossenses 1:20, por meio dele quem aqui? De Jesus. Reconciliar-se consigo mesmo todas as coisas que estão na terra e as que estão no céu. Gente, vão verificando aí na Bíblia, vão corrigindo. Havendo por ele feito a paz pelo sangue da cruz. O sangue de Jesus foi derramado para reconciliar tudo o que foi afetado na queda. Que inclui o relacionamento do homem com Deus. Então a cruz veio trazer reconciliação com Deus. Reconciliação. Vocês estão comigo? Um café ajudaria, né? A cruz veio trazer reconciliação. Então, gente, a cruz é uma resposta integral. Tudo que foi afetado. Nós precisamos entender essa dimensão do sangue de Jesus. Essa dimensão da alma do homem, mas ele também veio trazer restauração na cultura e nações e todas as coisas que foi criada. Tudo que o pecado tocou, o sangue de Jesus foi derramado para reconciliar. Ficou claro aqui? Ficou? Então vamos seguir. Qual é o papel da igreja? Efésios capítulo 4. Nós cometemos um equívoco, porque às vezes nós pensamos que o nosso papel como igreja é apenas convidar pessoas para ir para a eternidade. Também. Mas a grande pergunta é: como que a igreja ela afeta a sociedade hoje? Como que o reino de Deus, ele traz uma transformação hoje? Por isso que nós falamos de agenda de Deus. Certo? Ficou claro que quem administra essa agenda é a igreja?
Olha o que Jesus fez. Jesus vem, ele tem o seu ministério de 3 anos. Jesus morre na cruz. E depois que ele morre na cruz, ele fala: assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Está lá em João. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então nós somos enviados, por isso que nós somos embaixadores do reino. É por isso que nós temos uma missão. Vamos descobrir isso aí em Efésios. Por favor. Tem um versículo. Alguém pode ler Apocalipse capítulo 17, versículo 14. Gente, desculpa, querido, eu que peço desculpa. Pode ler, por favor. O que o meu irmão falou, seu nome, querido? Walter falou, é o que eu também penso. Mas eu quero desafiar vocês a pensar o seguinte: Deus tem uma agenda? Sim ou não? E a igreja administra essa agenda. E nós nem sabemos, né, Walter? Tantas pessoas que de repente a gente meneia a cabeça, que nós olhamos com certo desprezo, Deus está usando para a sua agenda. Eu vivi isso essa semana. Alguns irmãos de um ministério tal, de uma denominação tal, que eu olho com certo desdém, Deus usou profundamente para afetar alguém da minha família. E aquilo me constrangeu tanto, gente. Mas para afetar mesmo alguém da minha família. O que está dizendo esse versículo de Apocalipse aqui? O nosso olhar positivamente, para tocar de forma sobrenatural alguém da minha família. E Deus me constrangeu com isso. Deus me constrangeu, gente. Então, o nosso olhar deve ser o seguinte, gente. Apocalipse é a mesma coisa de você ler o final de um filme. Ou você ler não, né? Você ver o final de um filme. Esse livro aqui, ele foi escrito para trazer esperança para a igreja. Ele não é um livro para dar medo para a igreja, pelo contrário, para trazer esperança. Apocalipse, o versículo que nós lemos, está dizendo o seguinte. Agora, lê para mim novamente, agora pausadamente, que eu vou fazer algumas interrupções. 17:14. Aí, combaterão contra o cordeiro. Quem é o cordeiro? Quem vai combater contra o cordeiro? Quem luta contra o cordeiro? O diabo, seus anjos. O cordeiro os... Gente, o final da história é isso. Jesus vai vencer todo o mal.
Concordamos com isso? Vamos agora para outra parte. Ele vai vencer por isso, porque Ele é Senhor, porque Ele é dono, porque Ele está na história. Gente, Deus está levando a história para algum lugar. Para o encontro do reino dEle. Gente, Deus não fez isso aqui e abandonou, não. Ele é Senhor dos senhores e Ele é Rei dos reis. Se Deus é Rei, quem é os seus vices-rei? Somos nós. Quem são os mordomos das coisas que Deus criou? É isso que significa ser mordomos. O mordomo é um vice-rei, um vice-regente. Deus fez tudo isso aqui e falou para o homem agora: cuide. Gente, de onde vem a capacidade de escrever música? De escrever poema? De Deus. O homem pode usar isso de forma deturpada, mas Deus fez o homem criativo. Vamos lá. Jesus vence porque Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores. Mas tem uma outra coisa mais interessante ainda. Por favor, querido. Os que estão com Ele, os chamados, eleitos e fiéis, também vencerão. Quem vence no final com Jesus? Quem são os fiéis? Quem são os eleitos? Gente, o final do filme é esse. A igreja será triunfante com Jesus. Isso nos dá esperança. Gente, por que eu não vou me envolver com o reino de Deus na terra? Qual é a dificuldade que eu vou ter de me envolver? Se nós temos uma garantia, uma certeza, gente, que nós seremos triunfantes. Irmãos, nós não podemos cometer o equívoco de pensarmos que Deus é alguém pequeno, sentado, e o diabo é alguém feroz, gigante. Não, gente. Ele está aí apenas para cumprir os propósitos de Deus. É Deus que reina. É Deus que é Senhor. Você levantou a mão, irmã, você queria contribuir? Pode falar. Nós costumamos falar o seguinte: Deus poderia fazer tudo sozinho. Mas vamos lá. O nosso fundamento é Gênesis. A gente começa dizendo: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia. Deus vai criando todas as coisas. Depois, Deus cria o homem. E Ele cria e Ele fala: é muito bom. É a avaliação que Ele fez do homem. Deus coloca o homem no jardim com algumas funções, com algumas obrigações. O homem faz o quê? Dá nome aos animais. Está em Gênesis. Por quê? Deus convida o homem para ser parte do que Ele está fazendo. Irmãos, Deus é relacional. Então, não é que Deus ele é um Deus transcendente, no sentido que Ele está fora, e a criação está jogado à deriva, indo sem rumo. Não. Deus é transcendente, mas Deus é um Deus imanente. Imanente por quê? Ele age nas coisas criadas. Ele manda seu espírito, ele fala com o homem, ele interage com o homem. Nessa interação de Deus, ele coloca o homem no jardim para quê?
para cuidar do jardim, dar nome aos animais, cultivar a terra, criar espécie. Vocês sabiam que em Gênesis, capítulo 4, vai dizer que Caim funda uma cidade? Gente, Caim tinha pecado. Qual foi a ordem de Deus? Crescei e multiplicai-vos, enchei a terra. A ordem de Deus é o que nós chamamos de mandato cultural. Deus tem uma agenda, que é o quê? Crescer e multiplicar. Mas quem lhe dá essa responsabilidade? Isso quer dizer que Deus não faz sozinho. Ele convida a igreja. Vamos lá, no livro de Atos. Jesus, ele morre na cruz, e a Bíblia fala que Jesus é elevado ao céu, e uma nuvem, ele vai cobrindo Jesus, e Jesus volta para a eternidade. O que Jesus falou que os discípulos deveriam fazer agora? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Vão e façam discípulos. Deus deu para nós a responsabilidade, que é a pregação que nós vamos ter hoje aqui no culto de missões. Então, gente, Deus poderia fazer tudo sozinho. Mas Ele decidiu ter a nossa cooperação. Então é isso que eu penso, que Deus tem uma agenda, mas na sua soberania, Ele convida a igreja agora para ser parte, gente. Então, por isso que nós temos que nos submeter, não é que é a agenda da igreja, é a agenda de Deus. Quem pode ler Efésios capítulo 4, do 11 ao 13? Olha que interessante, Ele mesmo deu para a igreja. Quem foi que Deus deu para a igreja no 11 aí? Ele designou, né? Ele deu para a igreja quem? Que são os cargos de liderança. Os líderes, eles têm uma função de fazer o quê? O versículo 12. Qual é a ação da liderança da igreja? Equipar. O 12. A função da liderança é treinar a igreja. Treinar a igreja para quê? A obra do ministério. Para que as pessoas alcancem o quê? Unidade e fé. A plenitude de Cristo, que é o amor. Então, a liderança da igreja, e aí, gente, olha que responsabilidade que vocês têm. Porque a maioria de nós olhamos para os líderes da igreja, são eles que têm que evangelizar. São eles que têm que fazer. Na verdade, gente, os líderes, eles equipam a igreja. O que fala o versículo 12, gente? Para a obra do ministério. Onde que vocês estarão aqui durante essa semana? Alguns na escola, outros no trabalho, em faculdade, em várias áreas. Vocês tiveram aqui um treinamento sobre capelania. Então, e aqui nós costumamos falar o seguinte, que nós nos reunimos aqui com duas finalidades, ou talvez três.
Em um primeiro aspecto, nós nos reunimos para adoração. Adoração ao nome de Deus. Em um segundo aspecto, nós nos reunimos aqui para comunhão. O partilhar, gente. Em um terceiro aspecto aqui, nós nos reunimos aqui para sermos equipados para a obra do ministério. É o contexto que você vai estar inserido essa semana. Então, a função de pregar o Evangelho, de proclamar o Evangelho, não é apenas da liderança da igreja, é de todo o corpo. Ok? E aí nós vamos finalizar. Vocês vão ter acesso a esse material. Nós não conseguimos passar todos os slides. Não era pretensão também, porque a gente sabe que o tempo ele é resumido. Mas aí vocês têm esse material em mãos aí. Esse paradigma aqui é o que a igreja primitiva afetou a sociedade na sua época. Você pode ler com calma. Como que dentro de uma cultura grega e romana, a igreja tinha uma outra visão. Aqui o paradoxo, né? 40% da população é cristã evangélica. E por que nós temos pouca transformação? Um outro paradigma, em Ruanda, quando teve o genocídio, gente, 80% se dizia cristão. E por que aconteceu isso? E essa é a nossa oração, que é Mateus capítulo 6, versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra, seja cumprida a tua agenda na terra, assim como ela é cumprida no céu. Isso não é apenas uma oração da igreja, é uma missão e uma visão pessoal que a igreja deve ter. Que o reino de Deus, ele venha. Gente, nós sabemos que o reino não virá plenamente enquanto nós estivermos aqui. Jesus inaugurou o reino de forma plena e completa, apenas no fim de tudo, o reino vai se manifestar. Mas eu termino dizendo o seguinte: nós falamos do já e do ainda não do reino de Deus. O já é quais aspectos do reino nós podemos ver hoje na sociedade, na comunidade. O ainda não é que de forma plena, só na eternidade, o reino ele vai transformar todas as coisas. Mas até que Jesus venha, nós podemos e nós devemos nos envolver com o reino dele. Que Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Pastor, me permita só fazer uma coisa aqui, que eu deveria ter feito no início, pastor, mas não consegui. As nossas lições são baseadas nesse livro, Se Jesus Fosse Prefeito. Vocês receberam a parábola de Juan, um artigo, ele é extraído desse livro, tá bom? Na próxima aula nós vamos falar sobre essa parábola, nós vamos conversar um pouquinho. E aí é claro que esse livro é presente para o pastor. Amém. Obrigado. Recebo. E quem participar do treinamento todo, no final nós faremos um sorteio e vamos sortear um livro aqui. Tá bom? Que Deus abençoe, pastor. Muito obrigado. Só algumas palavras. Eu creio que muitos têm algumas perguntas para fazer. Augusto? Esse material que ele colocou ali está no grupo da igreja, né, Adriana? A apostila está no grupo da igreja. O PowerPoint não está? Pode ser disponibilizado também?
Então, colocamos no grupo da igreja. A apostila são 50 e poucas páginas. Aqueles que estiverem interessados, depois coloca no grupo. Vou ver com o Cláudio quanto vai ser o custo para a gente poder imprimir a apostila completa. Esse material, essa parábola do Juan aqui, que ele colocou, ele falou, eu vou deixar para cada um de vocês, se vocês puderem já distribuir aqui. Vou ficar... Aqueles que já receberam no grupo, pode ir passando ali. Enquanto estamos aqui, eu só queria colocar aqui para o Edson e também para todos. Quando ele começou o estudo, ele falou, olha, talvez vocês não concordem com tudo que ele vai falar. Então, nós temos aqui a nossa teologia, a nossa doutrina. Então, se você tiver alguma dúvida naquilo que ele falou, converse comigo, com a Adriana, tá? E com o Patrick também, que nós temos aí algumas questões que podemos também colocar. Só uma observação, quando ele falou que a finalidade maior, principal, não é somente salvar almas, colocou durante o treinamento, né? O final de tudo é esse objetivo. Tanto é que nós olhamos para a Bíblia, lá quando Paulo fala, eu fiz de todas as formas, fiz-me fraco para com os fracos, fiz judeu para com os judeus, com finalidade final de alcançar alguém para Cristo. Então, nós temos que ter isso em mente. Nossa finalidade final é alcançar alguém para Cristo. Uma alma para Cristo, mas final. Mas como chegar lá? Como ele falou, o reino de Deus é e ainda será. Quando nós olhamos para a Bíblia também, nós cremos que o reino de Deus já chegou e ele está em nós. Ele habita em nós, através do Espírito Santo de Deus. Então, o reino de Deus está em todo aquele que recebe a Cristo como Salvador. Mas ele ainda será completado quando nós estivermos na glória. Então, se você não tiver Cristo como Salvador, o reino de Deus não chegou em você ainda. Então, o principal é você ter Cristo como Salvador. O reino de Deus está em você, Gisele. Está em você, Michele, tem cada um de nós, mas temos que ter Cristo como Salvador para termos o reino de Deus. Segundo ponto. Terceiro ponto que eu pensei em compartilhar com vocês aqui, eu me lembro, foram 3 que eu pensei, sobre a instituição. Ele compartilhou que a principal instituição hoje é a igreja. Foi isso, né? Mas nós cremos também que a primeira e grande instituição criada por Deus é a família. Então, sem família não há igreja, sem família não há governo civil. Então, nós temos que preservar a nossa família. A igreja é constituída de famílias. Então, se você tem aqui, por exemplo, eu vou pensar que a principal é só a igreja. Então, eu posso estar aqui com o casamento quebrado, com o relacionamento quebrado. Não, não vai funcionar. Você tem que estar com a sua família. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e a tua casa. Então, ganhe a sua família. A nossa visão, nossa missão é ganhar a nossa família para Cristo. Então, a primeira instituição criada por Deus é a família, mas a instituição que vai marcar essa terra é a igreja do Senhor. É com ela que nós vamos subir para o céu. Porque se você está hoje aqui como convertido, recebeu Cristo como Salvador, mas a sua família não, eles não vão subir para estar com você na glória. Então, a principal instituição criada por Deus para estar na glória é a igreja. Mas aqui na terra é a família para ser ganha para Cristo. Não sei se ficou confusa a explicação. Deu para compreender? Vai chegar. Viu como é importante? Depois coloque perguntas para eles também, tá bom? Temos um breve... Temos um breve intervalo, daqui a pouco começaremos o culto. A próxima semana...